Fala rapaziada, saudações vascaínas e temos muitas novidades no vídeo de hoje. Jorge Salgado recebendo mandato de prisão, ou seja, a que momento o nosso clube chegou, vamos falar sobre isso, o que está acontecendo, falar também sobre Mauro César fazendo aí brincadeiras pelo Vasco não ter chegado às fases finais do Campeonato Carioca. Infelizmente o torcedor tem que ouvir por conta aí de falta de capacidade dos nossos atletas de chegarem ao que era obrigação, às semifinais do nosso estadual e muitas outras novidades, falar sobre Rômulo, falar também sobre bastidores da Vasco TV e muitas notícias. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro, é claro, de tudo que está acontecendo aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem sempre ligados no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também eu pedi para você deixar o seu like e o seu comentário com relação ao que você vem achando dessa atual diretoria e o que você espera para esse ano de 2021. Deixa a sua opinião aqui embaixo, como eu venho fazendo nos meus últimos vídeos, vou responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando sobre Campeonato Carioca. Infelizmente, mais um ano que o Vasco fica fora, né, das semifinais do estadual, mais um ano que o Vasco não disputará o título e perde a vaga para Portuguesa e Volta Redonda. Infelizmente, né, mais um ano aí o Vasco ficando de fora dos 4 grandes do Rio de Janeiro, né, dos 4 que disputarão o título do Campeonato Carioca, e essa diretoria se posiciona, né, falando que o Carioca não vale muita coisa, demonstrando realmente que o Carioca é só mais um teste para os jogadores para a temporada de 2021, mas acredito que não. Enquanto o Vasco for Vasco, o Campeonato Carioca é uma obrigação. O Vasco tem que entrar para o Campeonato Carioca para disputar sim título, para ganhar sim dos seus rivais e para levantar sim o campeonato, para levantar a taça do estadual. O Vasco é muito grande para se conformar em perder espaço e perder ali vaga para Portuguesa e Volta Redonda. Então, o torcedor vascaíno, é claro, o Campeonato Carioca foi importante sim para o Vasco testar jogadores, para o Vasco descobrir novos talentos, mas enquanto o Vasco for Vasco da Gama, tem que entrar para um Campeonato Carioca para se classificar para as semifinais do estadual, mas além de tudo, para levantar a taça. E mais um ano que o torcedor vascaíno vai ter que assistir o Vasco fora das semifinais do Carioca e principalmente das chances de levar o caneco da competição. Então, por conta disso, né, a FERJ no geral criou, né, mais uma premiação de consolação, que é a Taça Rio, onde o 5º e o 8º colocado, do 5º ao 8º colocado, aliás, irão disputar ali a Taça Rio, um campeonato aí antigo, né, do futebol carioca, que aos pouquinhos foi sendo desconsiderado e virou aí mais um prêmio de consolação. Irão disputar essa Taça Rio Nova Iguaçu, o Madureira, o Vasco e o Botafogo. O chaveamento, depois da partida do Botafogo de ontem, né, ficou da seguinte maneira: o Vasco enfrentará o Madureira e o Botafogo enfrentará o Nova Iguaçu. Segundo informações, a FERJ ainda vai liberar, né, hoje, pela parte da tarde, os confrontos, as datas, o dia, quando vai ser, aonde vai ser, vai liberar hoje pela parte da tarde, porém já temos noção de que provavelmente o primeiro jogo aí das semifinais da Taça Rio irá acontecer no dia 1º de maio, às 3h15, lá no estádio de Conselheiro Galvão. Primeiro jogo na casa do Madureira, o segundo jogo na casa do Vasco, e o Vasco tem aí a vantagem do empate nessa partida. E tem premiação também, rapaziada. Para quem não sabe, o campeão, né, da Taça Rio levará R$1 milhão. Diferente das semifinais do Campeonato Carioca, onde estará Volta Redonda, Portuguesa, Fluminense e Flamengo, as equipes que estarão nas semifinais já estão garantidas com R$500 mil. Porém, infelizmente, na Taça Rio não irá ocorrer da mesma maneira. O Vasco só conseguirá ganhar um valor caso seja o campeão da competição. E mesmo que não valha tanto, é um troféu. E o Vasco tem que entrar no mínimo para ganhar essa Taça Rio. Já está sendo humilhante para o torcedor entrar e disputar título de prêmio de consolação contra Botafogo, Nova Iguaçu e Madureira. Então vai ser mais humilhante ainda caso o Vasco não consiga ganhar esse troféu. Então tem que entrar, já que está dentro, entra para ganhar e levar esse troféu lá para São Januário. Mas vamos seguir, né, rapaziada, porque infelizmente vamos falar de Mauro César. Mauro César é um jornalista assumido flamenguista,
O torcedor vascaíno já ouviu muito falar sobre Mauro César, é um jornalista que direto está na mídia, falando do Vasco, de certa forma brincando, né, com os times cariocas aí que não sejam o Flamengo, por conta também do bom momento que o nosso maior rival vive. E mais uma vez ele ontem veio aparecer e brincar um pouco com a situação do Vasco da Gama. Ele, através de sua conta oficial do Twitter, falou o seguinte: Flamengo, Volta Redonda e Fluminense Portuguesa, as semifinais do Campeonato Carioca. Vasco ficou 4 pontos atrás da zona de classificação, o Botafogo a 9. Sobrou ali pro Vasco e Botafogo, é claro, a gente sabe muito bem que numa brincadeirinha ali do Mauro César, tentando debochar um pouco desses dois clubes aí do futebol brasileiro. A gente sabe, volta a repetir, do time do Mauro César, sabemos das brincadeiras que ele sempre faz quando tem oportunidade do Vasco da Gama, sempre faz questão de falar. Inclusive no ano passado ele chegou até mesmo a comparar o Germancano ao Hernani Brocador. Então, definitivamente, quando o Vasco dá mole, como está dando mole, não se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, abre espaço para o torcedor vascaíno ter que ficar ouvindo brincadeira e, infelizmente, aí certo deboche, né, do jornalista Mauro César, mas faz parte ao futebol. O Vasco sim que tem que tomar noção da grandeza que é e ter o mínimo de noção que é a obrigação se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Agora é aguentar, infelizmente, rival zoar nós, torcedores vascaínos. Mas vamos seguir, né, rapaziada, e falar aí sobre Rômulo rapidamente também. Muitas pessoas perguntando sobre o que vai acontecer com o Rômulo, quando será a estreia do Rômulo. E só passando para avisar que o Rômulo ainda segue, né, no processo de regularização. Ele ainda não está totalmente regularizado e também não está totalmente recuperado. Ele que está aí há muito tempo sem jogar, precisa aí voltar a ter ritmo de jogo, então tá tendo esse período para que isso ocorra. Ele ainda não foi inscrito no BID da CBF e também no BIRA da FERJ, que são aí os dois órgãos responsáveis pela regularização dos jogadores para que eles possam entrar dentro de campo e atuar com as camisas dos seus clubes, e o Rômulo ainda não passou por essas regularizações, então ainda não está regularizado para jogar aí as semifinais da Taça Rio. Esperamos que ele possa ser regularizado o mais breve possível para a gente também ver como será a atuação do volante, campeão da Copa do Brasil em 2011 pelo Vasco, dentro das 4 linhas. Mas falando em 4 linhas, falar também, né, sobre Vasco TV. Ontem tivemos ali o pré-jogo da Vasco TV, o torcedor vascaíno sempre gosta muito de ver, né, como está o elenco antes e também depois das partidas. A Vasco TV só libera esses jogos após uma vitória, e o Vasco venceu e venceu bem do Resende por 3-1, então é claro, tivemos acesso aí aos bastidores dessa partida em que o Vasco se mostrou muito bem dentro de campo. Porém, foram dois momentos totalmente diferentes, o pré-jogo e o pós-jogo, no caso antes do jogo começar e após o jogo terminar. Porque antes do jogo, Marcelo Cabo soltou uma frase muito polêmica para o torcedor vascaíno no geral e também, inclusive, para os jogadores, que de certa forma faz com que nós pensemos o que está acontecendo dentro do clube. Porque o Marcelo Cabo virou para os jogadores antes da partida se iniciar e falou o seguinte: não deixe que esse clima mórbido entranhe na gente. Um grande profissional não escolhe circunstâncias. Qual é a maior motivação da gente? Primeiro, Deus nos conceder saúde para estar aqui, ó. Muita gente queria estar no nosso lugar aqui hoje. Só com a saúde para fazer aquilo que a gente faz. Segundo, só de representar essa instituição aqui, seja em qualquer circunstância, a gente tem que estar super motivado. Então não deixe que um clima mórbido desse entranhe na gente e a gente perca aquilo que a gente tem de melhor. Essência como equipe, querer, gana. Um grande profissional ele não escolhe circunstância. Ele não escolhe. E a gente não vai escolher. Que Deus abençoe você. Bora, rapaziada. Não sabemos aí, infelizmente, o que aconteceu dentro do clube. Essa partida aí que aconteceu sábado às 4 horas da tarde. Alguma coisa estranha ocorreu dentro de São Januário. Não sei se ele estava se referindo à live do Levin Seno que estava acontecendo, né? O Levin, que é uma oposição aí dessa atual diretoria. Não sabemos se aconteceu alguma coisa com relação a essa atual diretoria e aos jogadores. Mas essa frase muito suspeita aí do Marcelo Cabo, pedindo para que os jogadores não deixassem um clima estranho, mórbido, entrasse dentro do vestiário. Ou seja, queremos ter mais acesso, né, ao que está acontecendo, vamos tentar identificar o que houve dentro do Vasco da Gama, e assim que a gente descobrir, a gente traz todas as notícias, mas alguma coisa definitivamente ocorreu para que o Marcelo Cabo desse essa chamada de atenção nos atletas e para que não deixasse ali o clima extracampo entrasse e estragasse com a partida do Vasco da Gama no jogo, né, aliás, contra a equipe do Resende. E ali, né, sabemos muito bem da atuação do Vasco no primeiro tempo, uma atuação muito ruim, inclusive eu estava olhando
comentários de vocês, que eu sempre dou uma olhada, e teve um torcedor aí que comentou achando que o primeiro tempo do Vasco não foi ruim e que eu estava sendo exagerado. Porém, a gente tem que entender a grandeza do Vasco, a gente tem que entender o tamanho do Vasco e também a cruz de malta que a gente carrega no peito. O Vasco não pode sofrer pressão pro Resende, o Vasco não pode passar um primeiro tempo empatando com 1-1 e tendo mais chances de sair com a derrota do primeiro tempo do que com a vitória. O Vasco tem que ser Vasco, o Vasco tem que comandar o jogo contra o Resende, o Vasco tem que dominar a partida, o Vasco tem que ser totalmente absoluto contra esses clubes de menor tradição do futebol carioca. Porém, o Vasco não foi no primeiro tempo, então enquanto o Vasco tiver, jogando dessa maneira, a gente tem que vir falar, tem que expor os erros, e até mesmo o próprio Marcelo Cabo falou sobre isso, falou sobre a vergonha que foi a partida do Vasco no primeiro tempo. Ele, ao longo dos bastidores, demonstrou que realmente chamou a atenção dos jogadores, falou, deu um puxão de orelha ali no intervalo da partida, porque o time não estava andando, e ele falou aí, através dos bastidores, a gente vendo ali as falas do próprio Marcelo Cabo, que puxou muito a orelha dos jogadores e fez duras reclamações e críticas à atuação dos atletas no primeiro tempo. E aí, após o segundo tempo, ele voltou falando aí o seguinte: o que a gente vai querer? O intervalo ou o final de jogo pra gente. E ainda mais, falou que teve que ser rude, pois não queria que o final de jogo fosse igual ao intervalo. Ou seja, demonstrando que realmente a atitude do Marcelo Cabo no intervalo foi muito incisiva, puxando a orelha aí dos jogadores para que eles demonstrassem evolução, e demonstraram. O segundo tempo do Vasco taticamente foi perfeito e ali saiu com a vitória por 3-1. Tem muita dignidade, por isso que eu fiquei ali na porta, cumprimentei o clube. O que a gente vai querer? O intervalo ou esse final do jogo pra gente? E assim, às vezes, eu com os meus filhos, às vezes eu tenho que ser, às vezes, quando eles eram pequenos, rude com eles, a gente chama de rude, às vezes ser firme. Pra quê? Porque a gente escolhe o caminho, A gente cria um filho para escolher o melhor caminho. E hoje eu tive que ser um pouco mais severo com vocês, porque eu tenho vocês como meus filhos. E eu não queria que o final do jogo fosse igual ao intervalo, porque nós não merecemos isso, pelo que a gente trabalha. Então o segundo tempo foi uma lição pra gente, Quando a gente concentrou, a gente focou, porque era um time diferente. Então, quando a gente focou, a gente concentrou, a gente fez o que a gente tem que fazer, 3-1 ficou barato. Pela gama de chances que a gente criou. Nós estamos 11 jogos invictos. 11. Isso não é fácil no futebol brasileiro, não. Isso não é fácil. Vocês estão 11 jogos invictos. Olha quantos meninos estrearam hoje. Isso aqui é a história do Vasco, cara. A gente está criando uma história aqui dentro. E eles só tiveram a oportunidade de entrar e entrar bem porque vocês, mais experientes, sustentaram eles. E deram confiança para eles entrarem. Então, definitivamente, ele ainda foi além, falou que independente do jogo, contra o Resende, mesmo não estando valendo nada, o Vasco tem que entrar para ganhar. Ressaltou a invencibilidade de 11 jogos do Vasco aí no Campeonato Carioca, Está 11 jogos sem perder, somando jogos da Copa do Brasil e do Estadual. E falou também, é claro, sobre a estreia dos novos garotos, muita garotada jogou, contra o Resende no segundo tempo. O Riquelme entrou, o Caio Eduardo entrou, o Laranjeiras começou como titular, o Figueiredo também entrou na partida. Ele falou sobre isso, falou que o Vasco, nesse momento, mas principalmente os jogadores, estão fazendo história, então é para levar a sério o que está acontecendo atualmente dentro do Vasco, um período de reconstrução, e o Marcelo Cabo tem demonstrado ser capaz de fazer com que o Vasco, dentro das 4 linhas, passe por essa reconstrução e leve aí, nós torcedores vascaínos, a uma felicidade que estamos precisando muito ser felizes, vendo o Vasco vencendo, e com certeza estamos vendo uma melhora tática e um padrão no Vasco que nós não víamos há muito tempo. Mas vamos seguir, rapaziada? Vamos falar agora sobre polêmica aí que surgiu na parte de ontem sobre prisão do Jorge Salgado. Já não bastava, o torcedor vascaíno ter aí o Carlos Roberto Osório, nosso VP geral, vice-presidente do Vasco da Gama, estar citado em delação. Infelizmente, é claro, eu fico muito chateado com relação a isso. Vocês sabem aqui que eu queria um candidato dentro do clube, infelizmente até o momento isso não ocorreu, então eu vou apoiar o Vasco da Gama sempre, independente da pessoa que estiver sentada na cadeira da presidência, mas é muito triste a gente ver que tem um VP, um vice-presidente geral que leva o nome do Vasco da Gama estar citado em delação. E não bastasse isso, ontem também tivemos aí o Jorge Salgado tendo mandato de prisão dentro, aliás, do Vasco da Gama. Quem mandou isso daí, entrou aí, para quem não sabe, entrou aí na 34ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi a empresa Marcelo de Araújo Fornecimento de Alimentos LTDA. Para quem não sabe, essa empresa forneceu alimentação de atletas e funcionários no período de 2019
até 2018 ao Vasco da Gama. Teve aí grande parte dos pagamentos não pagos, é claro, não efetuados, como infelizmente vem ocorrendo aí ao longo das gestões do Vasco da Gama. E só para esclarecer, o Jorge Salgado não tem culpa nisso, porque a empresa trabalhou no Vasco de 2009 a 2018. Então o Jorge Salgado não pegou o período em que a empresa estava trabalhando para o Vasco da Gama. Porém, está no Vasco da Gama, atualmente responde em nome do clube, ele é o cara do Vasco da Gama, ele é o presidente do Vasco. Então, como essas dívidas não foram pagas na gestão Campelo, na gestão Dinamite, na gestão Eurico, sobrou para o Salgado pagar e ele também, é claro, não pagou. Então, por conta disso, a empresa entrou, volto a repetir, na 34ª Vara Civil do TJRJ, pedindo mandato de prisão ao Jorge Salgado para que, é claro, sejam pagas as dívidas. Além disso, né, para vocês, só para esclarecer, o valor da dívida aí chega a 1,7 milhões de reais. Então, além do mandato de prisão, o Jorge Salgado também pediu a penhora da Vasco TV, Record TV, Sócio Torcedor, Capa, Bancos Safra, BMG, Avan e da CBF, para que esses valores que chegam ao Vasco sejam penhorados. Pediu também acesso aos documentos de contrato de cada jogador do Vasco da Gama, para ver se realmente o Vasco está passando por essa dificuldade financeira que vem falando, né, para essa empresa e vem ali levando para frente o pagamento dessas dívidas. Então a empresa quer ter acesso a esses documentos e ali na nota dessa própria empresa falou o seguinte: o clube assume as responsabilidades, extrai o máximo de seus atletas, funcionários, colaboradores e fornecedores, acumula uma dívida alta que a todo custo é empurrada para a próxima gestão. Ou seja, a empresa quer o pagamento e, se for necessário, vai colocar até mesmo o Jorge Salgado dentro da cadeia para que isso aconteça. Uma situação muito complicada, muito triste. Volto a repetir, o Salgado não tem nem muita, né, responsabilidade com relação a esse problema que ocorreu dentro do Vasco, mas está dentro do clube. As dívidas não foram pagas por ele, as dívidas que ele está arcando dentro do Vasco, então vai sobrar aí pro mandato dele pagar tudo isso que vem acontecendo dentro do Vasco. Muitas novidades, né, rapaziada? Infelizmente, novidades tristes, outras boas, mas esperamos que o nosso Vasco volte a arrumar coisas boas na sua história, volte a ser o Vasco que a gente conhece e também volte a dar alegria, principalmente ao seu torcedor. Se você curtiu o vídeo, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e a nossa família possa crescer cada vez mais. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook. Mas muito obrigado, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, que Deus possa abençoar o dia a dia aí de todos vocês, tranquilo? Grande abraço a todos, vamos que vamos, e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!